Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, vamos ficar de pé. Como eu tenho dito, você pode orar por si mesmo, concordar, mas abra sua boca, responde a oração, repita comigo a oração, para que nós todos possamos declarar verbalmente o que queremos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus e nós estamos aqui para ouvi-lo. Dai-nos ouvidos que ouçam, dai-nos olhos que enxergam, dai-nos um coração que sente. Ilumina a nossa mente, incendeie o nosso coração, para que possamos sair daqui diferentes da forma que entramos. Possamos sair daqui transformados e determinados a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Fala, Senhor. Fala comigo. Amém. Amém. Podem sentar. Como eu disse, anteriormente, nós estamos hoje encerrando uma série de ministrações, de 5 ministrações, tendo como base o crescimento espiritual. Só recapitulando rapidamente, Primeiro foi um senso mais profundo do pecado, cujo tema foi, o pecado, o pecado individual atinge a todos. Depois nós falamos sobre uma fé mais forte, alcançando uma fé mais forte. Depois nós falamos sobre um amor mais abrangente. Falamos anteriormente sobre uma esperança mais iluminada e terminamos hoje com uma espiritualidade mais bem definida. 5 marcas de um crescimento espiritual, de uma maturidade espiritual, de uma maturação espiritual. E nós precisamos entender isso. Eu quero começar, antes de entrar propriamente no que significa e qual a importância de ter uma espiritualidade mais bem definida, explicar antes o contexto do que nós estamos vivendo hoje na realidade como Igreja de Cristo. Vivemos dias em que os cristãos sabem o que sentem, mas não sabem mais efetivamente no que creem. Leem o que creem, mas não creem no que leem. Então, hoje, há muito sentimentalismo, mas pouco conhecimento. Isso é uma realidade terrível, mas inegável. Inegável. É claro que não é generalizado, mas eu não estou falando nada que não seja de forma geral. Essa é uma realidade. A fé moderna está cada vez mais emocional, superficial e indefinida. Hoje, o que vale são as emoções. Não que a emoção não é importante.
Entenda bem, é importante a emoção. A emoção, ela muitas revela a sensibilidade que nós temos com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus fala nas nossas vidas. Mas não é só de emoção. Para mexer com o nosso coração por inteiro, o coração é o assento do intelecto, da emoção e da volição, você tem que iluminar a sua mente, para que as suas vontades se igualem, se estejam em conivência com a vontade de Deus e com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Superficial, porque está muito raso. As pessoas não querem aprofundar. Eu tenho aprendido que a grande maldição da sociedade pós-moderna, e atinge o pós-modernismo cristão, não é a maldição, não é nada mais, nada menos do que a superficialidade. Ou seja, as pessoas não querem ir mais profundamente no conhecimento das coisas. Isso é que é a grande maldição de hoje. É a superficialidade. Por isso que tanto a igreja, o mundo, e a igreja tem o papel principal sobre isso. O mundo não precisa tanto de pessoas inteligentes, capazes, competentes. O mundo precisa de pessoas profundas. Pessoas que saem do raso, que saem da mesmice, que aprofundam e que buscam o conhecimento profundo, principalmente de Deus. Né? E também indefinida, porque hoje essa é a realidade. Se você chegar nas igrejas, pode ser do tamanho que for, perguntar qual é a doutrina da igreja, o que você... Não, nós amamos Cristo, nós adoramos Cristo, nós queremos Cristo. Nós não precisamos de doutrina ou de teologia para ter Cristo. Você não precisa de ter teologia para ter Cristo. Você precisa ter teologia para ter o Cristo certo, e não o Cristo que você constrói. Ou que as igrejas constroem. Um Cristo ao seu modelo. Né? Outra coisa, né? Muitos rejeitam essa doutrina, que é o que a doutrina saudável, a doutrina verdadeira dentro da palavra de Deus. Muitos rejeitam isso, né? E abraçam mensagens leves, agradáveis e sem profundidade bíblica. Eu quero algo leve. Eu já tenho cansaço da vida, eu quero algo que só me alivie. Né? A gente poderia chamar de pregação isopor. Né? Eu não pesa nada, não me confronta nada, eu quero coisa agradável, eu quero sair daqui. Como foi gostoso. E não incomodar. Eu não quero aprofundar biblicamente, eu não preciso disso, eu só quero falar do amor de Deus. Esse é um grande erro e é uma grande realidade. Né? E Paulo, perto do fim da sua vida, porque Paulo escreve essa carta na prisão, quase no fim, onde ele foi martirizado. Né? E ele, perto do fim da vida, ele alerta Timóteo sobre esse perigo e mostra que a espiritualidade verdadeira, né, ela precisa ser bem definida. Cada um tem sua espiritualidade. Cada um tem o seu jeito de servir, cada um tem o seu jeito de reconhecer Deus. A espiritualidade precisa ser bem definida, a espiritualidade verdadeira, pela palavra, pela Bíblia, e não por opiniões, por anseios e desejos humanos. Só essa introdução para que você entenda a realidade, ou refresque a sua mente sobre essa realidade que nós estamos vivendo, para que a gente possa agora adentrar a esse contexto do que é verdadeiramente essa busca de uma espiritualidade mais bem definida. Né? Então vamos lá. Né? No versículo 2 que nós conversamos, ele começa dizendo uma coisa só: prega a palavra. Olha a contundência disso. Prega a palavra. Paulo não disse pregue opiniões, pregue experiências, pregue tendências, pregue entretenimento. Paulo disse prega a palavra. Apenas a palavra, o evangelho puro, simples, genuíno.
sem invenções, sem opiniões, sem tendências, não buscando que as pessoas possam ter entretenimento, não buscando coisas que possam ser tendenciosas. Agora é assim, não, agora está mudado, o mundo está mudado, o mundo não está mudado. A palavra de Deus jamais passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, não é por opiniões, por tendências, por entretenimento, que é uma das características que hoje a igreja, infelizmente, está tendo. Né? Ela hoje mais parece um emocionalismo vazio e um entretenimento barato. Você chega e vê o show da fé de graça. E, de fato, é um show, um espetáculo. Isso tem que parar. Muitos querem, né? O que a maioria querem é culto sem doutrina. Para que doutrina? Para que ensino? Eu quero só cultuar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero sentir Deus. Eu não preciso aprender. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Muitos querem evangelho sem confronto. Eu gosto do evangelho desde que ele me confronte. Todo mundo quer a verdade desde que ela não o confronte. Ninguém gosta mais de ser confrontado em sua vida. Ele quer só falar de Deus, do amor de Deus, mas não confrontar o seu pecado, a sua vida, os seus erros, nada. Então, evangelho é culto, né, sem doutrina, evangelho sem confronto. Eu gosto daquela igreja, que aquela igreja não me confronta, não me chama atenção, não me exorta. Outra coisa, né, é espiritualidade sem Bíblia. Eu posso ser espiritual. Eu não sei nada da Bíblia, eu não leio a Bíblia, mas eu sou. A fé vem por onde? Pelo ouvir? E ouvir pela palavra? Aonde está essa espiritualidade sem Bíblia? Que espiritualidade é essa sem palavra? Eu não estou dizendo sobre contextos, eu estou dizendo sobre realidades. Ah, mas tem ir no lugar longínquo que a pessoa não tem acesso, que a pessoa não sabe ler. Deus vai falar em seu coração. Mas isso não pode ser usado como regra. Então vamos lá. Uma espiritualidade saudável conhece a Bíblia, ama a verdade e valoriza a doutrina. Cristão maduro não vive de frases motivacionais, vive da verdade revelada de Deus. Quem não define sua fé pela Bíblia, escreve isso no seu coração, quem não define sua fé pela Bíblia será definido pela cultura. Ou uma ou outra. Essa é a primeira parte. A segunda parte é uma espiritualidade bem definida, aceita correção. Se você pegar, ele disse, primeiro ele disse, prega a palavra. Depois ele disse aqui, também no versículo 2, né? Corrige, repreende, exorta. Corrige, repreende, exorta. Olha a determinação de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Por que é isso, né? A pós-modernidade criou um evangelho onde ninguém pode ser confrontado. É falta de educação, não é politicamente correto confrontar os outros. E o politicamente correto é uma alternativa, né, desse pluralismo, né, desses ismos, desse pensamento filosófico que rege a cultura social. Então, você não tem como definir as coisas bem. Para não dar problema, você cria o politicamente correto. Isso não define nós, porque a palavra de Deus nos chama para sempre dizer a verdade em amor e não negociar a verdade. Então, essa coisa de evangelho sem confronto
É um erro muito perigoso, né? Mas a palavra, ao contrário disso, ela diz o quê? Né? Corrige, confronta, corrige o erro, confronta o pecado e chama ao arrependimento. Onde existe verdadeira espiritualidade, onde você não é corrigido no seu erro, onde você não é confrontado no seu pecado, onde você não é chamado ao arrependimento. Por isso a necessidade de uma espiritualidade mais bem definida. Muitos querem consolo sem arrependimento. É isso que uma grande parte quer. Eu quero ser consolado, confortado por Deus sem precisar me arrepender. Porque arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, de postura. Quando você fala mudança de mente, é maneira de ver, maneira de pensar, maneira de se comportar. Então, arrependimento não é lamentar o erro que eu cometi, mas é mudar o meu comportamento e a minha forma de enxergar a vida. Já é uma mudança e não uma lamentação. E eles querem promessas sem santidade. Eu quero a promessa de Deus, mas não preciso ser um santo separado para o uso de Deus. Eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser. Eu quero as promessas, mas a vida minha eu quero levar do meu jeito. Eles querem bênção sem transformação. O que mais as pessoas procuram na igreja é bênçãos e não transformação. Agora, as pessoas não entendem que uma coisa está ligada à outra. E não há como separar isso. Eu falei outro dia sobre a briga do anjo de Deus com Jacó, e Jacó abraçou o anjo e disse: eu não saio daqui senão me abençoares. E o anjo é agarrado a noite inteira, até que o anjo tocou a coxa dele, e ele ficou manco para o resto da vida. Se você dissesse que veio à igreja hoje, assistiu um culto aqui hoje, e foi abençoado, chega em casa arrastando o pé, alguém vai falar que você está doido. Você está maluco? Como você foi abençoado? Mas olha o que o anjo disse: eu não te chamarei mais de Jacó, que significa o enganador, mas te chamarei de Israel, aquele que lutou com Deus. Então, bênção propriamente dita não é medida por aquilo que eu recebo de Deus. A bênção, ser abençoado, tem a ver não com o que eu recebo, mas com o que eu me torno. Ele agora se tornou o Israel de Deus. E agora ele sabe o que Deus pensa dele. Isso é bênção. Então, bênção é transformação, é o que eu me torno em Deus, não o que eu recebo de Deus. Os testemunhos de bênção estão todos, a maioria deles, atrelados ao que recebe, e não ao que se torna. Então, quando a pessoa diz, eu sou abençoado, você fala, por quê? Olha o que Deus me dá. Olha o que Deus faz por mim. Não, eu sou abençoado. Por quê? Por aquilo que Deus me tornou. Porque Cristo se fez o que nós somos para nos tornar o que Ele próprio é. Então, precisamos entender isso. Essa coisa de pedir bênção sem transformação não existe. Esse evangelho da religiosidade sem transformação não existe. Ou, pelo menos, não devia existir. Por isso surgem doutrinas doentes. É muito fácil perceber um evangelho centrado no homem e não em Deus. O evangelho hoje é centrado no homem. É aquilo que ele é antropológico, não teológico. Ele é voltado para o homem, não para Deus. O culto não é para Deus, é para o homem. Uma fé baseada apenas em sentimentos, não em compromisso. Amor não é sentimento, amor é compromisso. O compromisso é que faz o sentimento correr atrás e não o contrário. Sentimentos vacilam.
Você não dorme agora sentindo a mesma coisa um pelo outro, mas o compromisso permanece intacto e estável. Quando as pessoas se separam, elas não se separam por falta de sentimento, porque quebrou o compromisso. Mensagens superficiais sem profundidade bíblica, isso é o que mais tem hoje. As pessoas estão usando a Bíblia apenas como um start, um ponto de partida. Aí pega um versículo qualquer e sai falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o contexto bíblico. A pessoa sai de lá ouvindo todas aquelas coisas e não entendeu nada do que a Bíblia estava dizendo. Verdade espiritual não... A verdadeira espiritualidade não foge da verdade, nem mesmo quando ela dói. Aliás, verdade não dói, né? Ou dói? A verdade não dói. O que dói é a mentira que a verdade expõe. A verdade sempre liberta. A verdade sempre liberta. Vamos lá. Terceiro ponto. A gente não fica preocupado não, que é só 239 pontos. Não, brincadeira, são só 4, tá? Terceiro, uma espiritualidade mal definida sempre procura mestres agradáveis. Sempre vai procurar o pastor bonzinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. Paulo profetiza exatamente o que é hoje. E a gente vê nesse texto, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios interesses, as suas próprias cobiças. Né? Olha como isso é sério, né? Pessoas escolhendo pregadores porque gostam de ouvir. Eu gosto de ouvir aquele lá. Aquele pastor, quando ele fala, eu até choro. Há um tempo atrás, o pastor começou a chorar nas pregações. E eu ouvi um pastor muito conhecido, terminando uma ministração, ele pegou uma folha e rasgou e comeu. Aquilo impactou a igreja, aquele gesto. E a hora que acabou, eu estava sentado do lado, ele falou para o outro assim: eu comi a página errada, é para comer aquela branca e eu comi a página errada. E todo mundo impactado com aquilo. Nossa, foi o Espírito Santo. Se eu chorar aqui, todos vocês choram. Não que não deva chorar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Mas se eu fizer todas as vezes o choro, eu vou levar vocês à emoção toda hora. Quando você vê um filme de romântico, você olha para o lado, está todo mundo... Aqueles filmes tristes. Emociona todo mundo. É muito fácil levar a emoção. Então, tem muitos que procuram os pastores que eles gostam de ouvir. Então, ele está procurando a mensagem, está procurando a palavra, está procurando aquele que é mais agradável a eles. Doutrinas moldadas ao gosto pessoal. Eu gosto do ensino daquela igreja, porque ela está bem do que o jeito que eu gosto. Então, eu vou moldar a minha doutrina para que as pessoas gostem. Outra realidade, crentes sem convicção bíblica firme. Ou seja, a convicção foi deixada de lado. Eu acho que é assim, eu penso que é assado. Cadê a sua convicção? Porque não tem profundidade bíblica, que convicção você tem? Uma coisa é você ter crença, outra é você ter convicção. Então, a gente precisa entender que o problema não é falta de acesso à verdade, é falta de amor à verdade. Acesso tem. O que falta é amor à verdade. Característica dessa geração é importante, eu escrevi aqui para que a gente não esqueça e põe bem. Entenda que o que eu quero é que você incendeie o seu coração pela palavra e por Cristo, mas também só pode incender o coração se iluminar sua mente.
Pense, reflita, entenda. Olha a característica dessa geração. Ela troca profundidade por emoção. Emoção hoje é o que vale, não o quanto eu conheço profundamente. Ela troca doutrina por entretenimento. É por isso que tem tanto evento nas igrejas. Não, porque se eu não fizer, não vai encher a igreja. É tanto evento disso, evento daquilo, evento daquilo. Cada hora tem que mudar um nome. Tem igreja que vive de segunda a segunda de evento. Por quê? Porque trocou a doutrina, o ensino bíblico primordial, essencial, por entretenimento. Não, vai ter o chá de não sei da quanto, o jantar de não sei das quantas, vai ter o culto de não sei o que lá. Cada hora tem um nome. É evento para tudo quanto é lado. Evento não ensina nada. Evento entretém, mas não ensina. E eu sei que o que eu estou falando às vezes fere. Pessoas que estão me ouvindo vivem essa realidade. E não vão gostar de ouvir. Eles trocam Bíblia por opinião. Tem gente que fala, não que a Bíblia diz, mas que ele ouviu alguém dizer. Uma vez eu estava numa reunião de empresários bíblica, né, que um cara foi falar e ele falou assim, por quê? A Bíblia diz que 1000 passará, 2000 não chega aqui. Aí eu, quando acabou, eu chamei ele e falei assim, onde está escrito isso? Não, não, você ouviu alguém falar isso? E não foi Deus nem a Bíblia que disse isso, foi um tal de Nostradamus aí da vida. Mas não foi Bíblia que disse isso. Quando você disser alguma coisa que é a Bíblia, não fale sobre a opinião dos outros, fale o que você sabe que a Bíblia está dizendo, que você tem convicção. Mas trocam, né? Trocam essas coisas, né? Trocam a Bíblia por opinião, trocam arrependimento por autoestima. Outra coisa que é muito comum. Pastor, estou passando por um problema, não estou aguentando minha vida está um caos, isso é muito problema. Eu falei, larga o seu pecado. Ah, não, pastor, eu só quero ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. A minha estima, pastor, o meu eu preciso. Então você prefere a sua autoestima do que arrepender-se do que está fazendo. Então, é outro fator da igreja hoje, a busca de felicidade a qualquer custo. Ser feliz é um anseio de qualquer ser humano, o maior anseio do ser humano é feliz. O problema é que eles vão buscar em fontes erradas. Deus sabe quanto nós necessitamos e buscamos, que o maior anseio de cada um de nós é sermos felizes. Mas a fonte única da felicidade é Ele. Agora, trocar arrependimento por autoestima tem virado comum. Então eu vou incentivar você a inflar o seu eu, aumentar a sua força interior para si mesmo. Mas você permanece do jeito que você está. Não, arrependimento é exatamente o passo para você alcançar uma fé que vai te levar à fonte da felicidade verdadeira. Sem arrependimento, não há fé verdadeira. Sem fé verdadeira, você não alcança a fonte real, inesgotável de Deus. Então, vamos lá. Uma igreja sem doutrina sólida torna-se vulnerável a qualquer vento de ensino. A qualquer vento de ensino. Continuando, a quarta e última ponto aqui. Uma espiritualidade bem definida permanece sóbria e perseverante. É só a gente ver o versículo 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério.
Eu sempre brinco aqui, quem está aqui na igreja, os novos não vão entender, mas quando eu pergunto, quem tem ministério aqui, levanta a mão. Quem tem ministério, levanta a mão. Está vendo por que só levantaram alguns? E esses levantaram porque já sabem o que eu vou dizer. Quando eu for em outras igrejas, grande perto do ministério, nem 5% da igreja levanta. Sabe por quê? Porque as pessoas entenderam que o ministério é uma função eclesiástica. Ministério é servir. Isso é o que significa ministério. E o ministério mais importante da nossa vida não é o que nós fazemos na igreja, é o que nós fazemos lá fora. É quando nós vivemos para a glória de Deus. Fazemos do nosso casamento um ministério, fazemos da nossa família um ministério, fazemos da nossa vizinhança um ministério, do nosso trabalho, da nossa carreira, em tudo que nós fizemos tem que ser o ministério para a glória de Deus. Então, não se exerce o ministério apenas na igreja, mas principalmente lá de fora. Nós não fomos chamados para ser luz na luz, nós somos chamados para ser luz no mundo e sal na terra. Então vamos lá. Uma espiritualidade bem definida permanece sóbria e perseverante. Enquanto muitos se desviam, Timóteo deveria permanecer firme. É isso que Paulo está dizendo para ele. Ser sóbrio é ter discernimento. Capacidade de discernir as coisas. Capacidade de percepção do engano, da heresia, que é grosseira, mas muito mais da sutileza daquilo que não está de acordo com a palavra. É não ser levado por modismos. Agora é assim, agora é assado, agora fala desse jeito. Agora veste daquele jeito. Agora a igreja tem que ser assim. O mundo mudou e a gente tem que se adaptar. Esse é o problema. Outra coisa, permanecer equilibrado na verdade. Na verdade. O cristão maduro não segue celebridades. É o crente Instagram. É o que só segue celebridades e vai ver o que elas estão fazendo. O cristão maduro não segue tendências. Pastor, não estou gostando mais daqui não, porque tem uma igreja agora que a tendência hoje, pastor, é fazer o louvor de costa, é pintar de preto, é colocar fumaça, é pregar primeiro, depois cantar. Hoje a tendência é diferente. O cristão maduro não segue emoções passageiras. Ele segue a Cristo e a sua palavra. Isso aí você tem que escrever no seu coração. Nossa geração não precisa de novidades. Nossa geração precisa de fundamento. O que está faltando é fundamento. Está cheio de novidades. Pouco fundamento. Conclusão. Paulo mostra que nos últimos dias haveria uma crise doutrinária. Uma crise doutrinária. E a solução, isso é real. Hoje o que mais tem é uma salada espiritual. Cada um oferece o seu ingrediente. O meu é assim. Lá na minha igreja é assim. Lá é assado. Na minha é totalmente diferente. Você nunca viu a Bíblia fazer essa salada doutrinária? E é engraçado que a solução não é modernizar o Evangelho, como muitos querem. Vamos adaptar o Evangelho à realidade de outros. Vamos acrescentar, ai daquele que mudar um tio, uma vírgula da minha palavra. Vamos redefinir a Bíblia. A solução também não é suavizar a verdade, politicamente correta.
Antigamente, quando o médico atendia alguém que estava além do peso, ele diz: você está gordo demais, isso vai te fazer mal. Você vai morrer se você não emagrecer, se você não parar de comer tanto. Hoje, isso aí é um absurdo, né? Tem que falar, você está num nível de gordura, de obesidade, você precisa fazer alguma coisa para parar. Ah, tento. A solução também não é adaptar a mensagem ao gosto das pessoas. Eu já contei aqui uma vez, quando a gente estava no templo antigo, construído, grande, nas quartas-feiras, no culto de quarta-feira, vinha tão pouca gente, né? Eu falei, vou pegar esse povo. Aí eu cheguei na secretaria da igreja, liguei para uns 6 membros da igreja mais ativos, e falei, avisa todo mundo que Deus me deu uma mensagem que hoje vai haver milagre na igreja, no culto. Quando foi quarta-feira à noite, a igreja estava entupida de gente. Aí todo mundo esperando qual é o milagre que Deus ia operar. Eu falei, o milagre aconteceu, vocês vieram. Basta falar que vai ter uma campanha de milagre, de coisa, você vai... Opa, é isso que as pessoas querem, quer resolver meu problema. É interessante. Então não é nada disso, a solução não está aí. A solução está onde, gente? Prega a palavra. Prega o evangelho puro, genuíno. Só isso. Ah, pastor, mas se eu pregar a palavra, só não vai encher a igreja. O que você tem que mais ter no seu coração é que as pessoas sejam enchidas de Deus e não a igreja seja enchida de gente. O que adianta encher uma igreja de gente vazia de Deus? É mais fácil, é muito melhor e produtivo encher poucas pessoas muito de Deus. Porque Jesus não separou um monte de gente para espalhar o evangelho, separou 12. E quando ele pôs 70 e deu para eles poder de curar enfermos e fazer milagres, quando voltaram, os 70 encantados, alegres, exultantes, porque levantaram paralíticos, curaram enfermidades. Olha que você vê, né? Imagina Deus te dando o dom, levanta e anda para... Oh, que coisa maravilhosa. Aí Jesus começou a dizer, eu sou o pão que desceu do céu, e assim começou a dar a palavra da verdade. E eles, difíceis esses discursos, começaram a ir embora. Tchau, aqui não. Aí quando ficou só os 12. Jesus falou assim, vocês também não vão embora, não? Aí o que foi que Pedro falou? O discípulo falou, para onde nós iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, sempre foi, sempre será. Não é de muitos, de multidões que se espalhará o evangelho, é de poucos comprometidos com o reino. Então, melhor do que encher a igreja de gente, é encher a gente de Deus. Uma espiritualidade mais bem definida ama a sã doutrina. Primeira coisa. Ela ama a doutrina saudável. Suporta a verdade. Ela não tem medo da verdade. Ela quer a verdade, mesmo que doa. Ela rejeita a superficialidade, porque ela quer ir mais fundo. Ela quer mais. E ela permanece firme nas Escrituras. Ela não fica fora delas. Para terminar, né? Uma árvore sem raízes profundas cai no primeiro vento forte. Lembra quando eu falo de perseverança? Perseverança é ter raiz profunda em si mesmo antes de querer fazer sombra para os outros. Então, uma árvore sem raízes profundas cai no primeiro vento forte. Assim também é o cristão sem sã doutrina. Qualquer pregador o leva, qualquer moda espiritual o engana e qualquer emoção o convence. Essa é a realidade.
Mas quem está enraizado na palavra permanece firme mesmo em tempos de confusão espiritual. Você sobe, permaneça firme. Faz o papel de um evangelista. Quantos frutos você tem ganhado para Jesus? Quantos você já negou Jesus na oportunidade de dizer para alguma pessoa quem é Jesus e qual a razão da sua esperança? Quantos estão acomodados em só vir à igreja e não estão preocupados em fazer o papel de evangelista e ter o seu ministério e falar de Jesus? Aí eu volto a lembrar aquela velha sequência que antigamente se falava, chamava o crente 3S. Você conhece o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Se o adversário do amor é o medo, o adversário da fé é a inércia. Quem senta e não faz nada está inerte, está contribuindo contra a fé e não a favor dela. Amém? Como vocês são de fé, vamos levantar, vamos orar.